Fala palmeirense, bem-vindo de volta ao canal Diego Iwato Marada. Antes de mais nada, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, que pra gente é muito importante ter você junto com a gente. Quanto mais seguidores eu tiver, mais eles vão fazer publicidade do vídeo, vão atrair mais gente para o canal e melhor vai ser a nossa cobertura, melhor vai ser nosso trabalho para vocês. O cenário hoje está diferente. Eu não estou no meu escritório normalmente, eu estou em São Paulo, vim acompanhar o meu pai numa cirurgia, seu Wagner, tá tudo bem com ele, por isso que eu estou vindo aqui gravar esse vídeo para vocês. Bom, Palmeiras chegou nos Estados Unidos, eu até esperei um pouquinho mais para gravar, já podia ter gravado um pouco mais cedo, mas eu queria trazer essa informação. O Palmeiras chegou nos Estados Unidos faz um pouquinho de tempo, chegou todo mundo bem, tá todo mundo tranquilo. Os jogadores foram para lá, só não estão lá os jogadores que estão servindo as seleções brasileiras de base e as seleções que estão disputando as eliminatórias da Copa, incluindo a brasileira com o Estevão. Esses jogadores vão ser resgatados depois pelo avião da presidente Leila Pereira, que vai levá-los para os Estados Unidos. Eles vão um pouquinho menos confortáveis do que os jogadores que já foram, por conta, enfim, do avião dela ser um avião convencional, né? Não tem só poltronas de classe executiva, mas enfim, vão chegar bem nos Estados Unidos também, com certeza, vão chegar tranquilos. O Palmeiras desceu em Charlotte, que é a capital do estado da Carolina do Norte, e depois foi para Greensboro, que é uma viagenzinha de 1h40 mais ou menos. Também não são grandes problemas para fazer esse traslado. Estão ouvindo uma sirene aqui porque a gente está no hospital, então vira e mexe acontecem uns barulhos diferentes mesmo. Vou pedir para você não se assustar. Eu também estou sem óculos porque a gente tô com um ring light aqui. Eu falo a gente, não é porque eu tenho dupla personalidade, não. É porque nosso diretor está ali, ele não gosta de aparecer, não gosta de ser mencionado, mas há um diretor por trás de tudo que a gente faz aqui, ó. E se eu colocar óculos, olha o que acontece. Fica o ring light aqui. Então eu estou fazendo um esforço danado para enxergar as coisas ao meu redor, mas estou conseguindo. É um pouquinho de tempo também e também não vai estragar a vista muito. Bom, mas para falar desses jogadores que estão nas eliminatórias, o Palmeiras tem um problema. Richard Rios sentiu dores, ele é dúvida contra a Argentina pelas eliminatórias. A seleção da Colômbia, inclusive, já convocou um substituto, que é o Carrascal do América de Cali, e preocupa. O Rios não está fora do Mundial, de modo algum, mas ele sentiu dores, e eu acho que até por conta dessas dores é que ele vai ser poupado, né, da seleção da Colômbia, não deve enfrentar a Argentina, apesar da Colômbia estar numa situação complicada, está em 5º lugar nas eliminatórias, correndo o risco de ficar fora da Copa, algo que não acontece ali com eles faz tempo. Então preocupa, né, se o Richard Rios chegar, a gente não consegue ter as informações claras, né, de como é que é essa lesão, o que essa lesão oferece ali de risco para ele no que diz respeito ao Mundial, mas, enfim, o Palmeiras tem ali seus substitutos, né, o Palmeiras que, em teoria, iria de Emi Martinez e Richard Rios, pode ter que ir de Aníbal, fazendo ali essa função, né, avançando o Emi Martinez, ou entrar o Lucas Evangelista, que vem jogando bem, é um jogador diferente do Rios, um jogador de carregar a bola, de infiltração, jogador de velocidade, de ultrapassagem pela direita. Ele faz muito bem aquele triângulo ali com o Estevão e com o Felipe, quando o Felipe joga por ali, né? E sem o Rios o Palmeiras perde essa jogada, perde bastante, mas também não é o fim do mundo, né? Não é que o Palmeiras vai se prejudicar. Mais uma vez, perde, mas o Lucas também traz outras questões para o Palmeiras. O Lucas é um jogador que ele não carrega a bola, né? Ele infiltra a bola, ele acha os colegas, ele é um outro tipo de jogador. E eu acho que o Palmeiras acaba perdendo por um lado, mas pode ganhar de outro. Agora, vamos torcer para o Rios não ter nada, porque o Palmeiras está acostumado a jogar com o Rios e ele traz uma função diferente, né? Eu estive estudando os nossos adversários do Palmeiras na primeira fase do Mundial, e eu percebi que ter um jogador para carregar essa bola, para fazer infiltração, vai fazer muita diferença nas duas partidas iniciais. Porque tanto o Al-Ahly, que é o segundo jogo, contra o Porto, que é o time da estreia, são times que vão se fechar com duas linhas próximas. Já deu para perceber isso, né? E apesar de enfrentar o Palmeiras, enfrentar um sul-americano, o Porto não vai ser um europeu que vai jogar aberto, de modo algum, não vai dar espaço. Porque eles conhecem o Palmeiras, né, sabem que é o Palmeiras. O Palmeiras não é um time desconhecido para ninguém no mundo hoje, e em Portugal ele é muito conhecido, em especial por causa do Abel. O Palmeiras é acompanhado em Portugal, até tive conversando com jornalistas portugueses, né, para saber como é que era esse recall do Abel Ferreira lá,
E ele é bem conhecido, o Palmeiras é bem conhecido, não chega a ser o nível de conhecimento dos times do Mourinho, por exemplo, que é ídolo nacional, ou do Jorge Jesus, que é um cara de muito mais longevidade, né, de carreira do que o Abel, mas ele é um cara conhecido, o Abel Ferreira, e os trabalhos dele, o trabalho dele no Palmeiras, no PAOK também, mas principalmente no Palmeiras, né? Porque no Palmeiras que ele se fez, né? Ele se tornou campeão no Palmeiras, ele nunca tinha sido campeão antes, e de lá pra cá, enfim, se tornou um outro tipo de treinador. Então, eles vão jogar um pouco fechados e o Palmeiras vai ter aquela dificuldade, vai ter aquela bola cruzada constantemente, a tendência é essa. E a tendência é que quando o Porto vem pra cima do Palmeiras aconteça a mesma coisa. Então, o que faz diferença nessa hora? Ter alguém que pensa jogar diferente, né? E o quebrador de linhas, nesse momento, acaba sendo, que é o Lucas Evangelista, acaba sendo menos importante do que o infiltrador, que é um cara que aproxima para a tabela, que é o cara que faz uma jogada de invadir a área, de romper com a linha, com a bola, em progressão com a bola e não com a bola rompendo. Porque com as linhas muito próximas, né? Mesmo que você quebre a primeira linha, você já tem a segunda muito grudada, diferentemente de você carregar a bola. Por que você quebra a linha carregando a bola, você quebra a primeira, quebra a segunda e consegue fazer a jogada. Você tem o Estevão ainda perto dele, que eles podem tabelar, ou seja, o Estevão pode entrar por dentro um pouquinho, o Felipe ficar um pouco mais atrás, eles fazerem um triângulo de fato. Isso pode ser muito bom para o Palmeiras, e perder o Rios então seria muito complicado nesse sentido. Aproveitando isso, eu tô dando de barato aqui que o Rios é titular de todo mundo que tá aí. Eu gostaria até que você deixasse seu time aqui embaixo, se você puder deixar, qual que é a sua ideia de time pro Palmeiras, como você imagina que o Palmeiras tenha que jogar em termos de formação. É claro que a variação tática vai muito de adversário para adversário, então vamos falar, o Palmeiras tem que jogar num 3-4-3, tá, mas esse é o melhor esquema para você enfrentar o Porto? Pode não ser. Pode ser. O Porto defende com 5 na última linha. Eu tenho que chegar com mais gente, eu tenho que chegar com gente no apoio. Então vou ter que fazer essa ultrapassagem com o Rios pelo lado de lá, ou pelo Piquerez do lado de cá. O meu time, que acho que não é o time da maioria, né, dos palmeirenses, dos jornalistas que acompanham, é o Everton, né? Vou fazer vamos colocar aqui o Everton, Giai, Gomes e Murilo, 3 zagueiros, né? O Giai jogando como um zagueiro direito ali. Na fase ofensiva ele acaba até ajudando um pouco pela ala, mas você vê que eu mencionei 3 jogadores atacando pela direita e não mencionei o Giai. E mencionei o Piquerez do outro lado. Porque o Giai ele acaba nem precisando chegar lá na frente. Então ele tá jogando como um zagueiro direito mesmo, né? Basicamente é isso. Aí você tem no meu meio campo, teria o Emi Martinez e o Richard Rios. Numa eventualidade de não jogar o Rios, eu entraria com o Lucas Evangelista, mas não está descartado entrar com o Aníbal, embora tenha entrado com o Aníbal e com o Martínez, e eu achei que o meio campo ficou um pouco travado, né? Acabou tendo que os zagueiros jogarem um pouco mais à frente, no caso era o Fux no dia, então o Fux tem essa característica de, né, distribuir um pouco melhor a bola do que o Murilo, que o Gomes e do que o Giai. Então não sei se ele escolheria o Aníbal, eu acho que ele iria de Lucas Evangelista até para ter essa outra bola, né? Essa bola infiltrada também. Vamos ver. E aí, para mim, tem que ser Felipe Anderson, Estevão, Vitor Roque e Facundo. Ah, mas por que não, Maurício? Porque eu acho que o Facundo ele vai fazer um trabalho de ida e volta não que o Maurício não possa fazer, mas que ele faz melhor o Facundo. O Facundo é um cara que consegue chegar mais à frente. Sem o Maurício, o Palmeiras perde o arremate de fora, né? O Maurício é um cara que ele arremata de fora, ele entra na área, ele infiltra na área, é um jogador bem completo na fase ofensiva. Mas o Facundo acaba sendo muito importante para fechar esse corredor, por quê? Porque o Piquerez é o ponta do Palmeiras pela esquerda, né? O Facundo não vai ao fundo, quem vai ao fundo é o Piquerez. Se você reparar, a função que o Estevão faz pela direita, o que o Felipe vai fazer como ala ali, na verdade, quem faz pelo outro lado é o Piquerez. Ele é o mais ofensivo, né? E o Facundo, que é seria o atacante, seria o ponta, ele joga um pouco mais atrás, enfiando bolas. Pode ver que até contra o Corinthians, se não me engano, o pênalti que o Vitor Roque sofre é uma enfiada do Facundo, né? Então eu acho que é um jogador que vai acabar ficando com essa posição. Era para ser quem? Era para ser o Paulinho. Mas o Paulinho tá chegando nos Estados Unidos, a gente não sabe que lesão que ele tem, o Palmeiras se blindou completamente. Hoje é difícil você ter fonte, até no departamento médico é complicado. Esse liquidificador aqui, ó, porque eu tô numa lanchonete que tem aqui embaixo no hospital.
É complicado você ter informações, a gente não sabe se o Paulinho tá bem, se o Paulinho tá mal, então eu acho que será o Facundo. Preferia que fosse o Paulinho? Preferia, pela agressividade ofensiva. Eu acho que o Facundo ele fica devendo nesse critério. A questão da falta de ofensividade um pouquinho, né? Um atacante que não é tão ofensivo assim. Ah, mas pô, como é que o atacante não ofensivo no futebol moderno é assim? O cara é atacante, ele tem funções de atacante, mas ele às vezes é um cara que é um pouco mais contido do que o outro. E o Facundo é esse cara, embora já tenha feito gols também. Não é que ele é um jogador inoperante no ataque, mas a função que ele vai desempenhar com mais importância é a função tática de fechar o corredor ali. Palmeirense, se você chegou até aqui, eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até o fim. Vou pedir mais uma vez para você se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, conta para os amigos. A gente está chegando em 3.500, 3.600, acho que a gente já chegou em 3.600, se não 3.800. Vou até olhar um pouquinho, tá batendo em 4.000, ou seja, falta mais ou menos 2.100, 2.200 para a gente chegar em 6.000 seguidores, que é a meta que eu estipulei para o canal, para a gente chegar no Mundial. E daí lá no Mundial a gente vai crescer. A gente tem que voltar do Mundial esse canal com 10.000 seguidores. A gente gostaria muito que isso acontecesse. Conta muito com a colaboração de vocês. É de graça, por enquanto. O Mundial inteiro vai ser assim. A gente só vai ter o canal para apoiadores quando voltar do Mundial, porque a gente vai saber se vocês gostaram ou não da cobertura. De qualquer forma, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem até aqui. Eu embarco para os Estados Unidos na madrugada do 11 para o 12, à 1 da manhã meu voo vai sair, e aí chegando lá do aeroporto vou tentar fazer um vídeo, tentar fazer uma live com vocês, e chegando lá, assim que eu chegar, vou fazer um vlogzinho para mostrar para vocês minha chegada em Nova York, enfim. Como eu disse para vocês, o Mundial em Nova York e você mostrar só campo de futebol é um desperdício. Você está na capital do mundo e mostrar só campo de futebol é um desperdício, então o canal Diego e o Atomarada vai levar você para dentro do Mundial e para dentro dos Estados Unidos. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.